Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana a gente trouxe um tema... É um tema atual, ainda não foi resolvido, né? Tá entre a teoria da conspiração, fatos históricos, enfim, a gente vai descobrir junto. Hoje a gente vai falar sobre o manuscrito Voynich. Bom, alguns lugares falam Voynich, outros falam Voynich, enfim. Algo Prefiro nesse Voynich. Eu também prefiro Voynich. Voynich é quase Vênich. Vênich. Mais estiloso. É mais estiloso, eu acho. Voynich. Então a gente vai usar o Voynich aqui. E vamos começar com conspiradores comentam antes do nosso tema. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! O que hoje tem de comentário, gente? Vinheta. A gente tem bastante comentário, viu? Olha, a gente queria falar que, assim, nós aqui estamos muito felizes com a interação de vocês. Podem continuar. Vai lá, clica, comenta, compartilha, né? Siga a gente nas redes sociais, principalmente no @pode conspirar lá no Instagram, que a gente responde com mais frequência, e também do nosso YouTube, que também é o Pode Conspirar. Se você está ouvindo a gente por alguma rede de streaming, Spotify, Apple Podcast ou alguma que dê para nos avaliar, por favor, nos avalie, porque isso faz com que o algoritmo entenda que nosso conteúdo é relevante e faça a distribuição melhor desse conteúdo, tá certo? E é isso, né, gente? Vamos fazer que nem, né, indústrias, empresas, enfim, que fazem pirâmide. Você indica para 2 amigos, esses 2 amigos indicam para outros 2 amigos, e assim nós crescemos juntos nessa rede de conspiração. É isso aí. Boa. Nunca pensei que fosse chegar esse dia que a gente ia ter vários comentários aqui para falar nunca antes na história desse podcast. Eu também não imaginava. É muito comentário que vem, gente, mas beleza, muito obrigada. Bom, eu vou começar por um aqui que eu achei muito legal do Instagram, que foi do Jean Linhares, que ele falou assim: curti muito o episódio. Se sobreviverem, podiam testar a sorte e fazer sobre o Getúlio Vargas, para ver se não vão ter exiladas. PS1. Minha mãe acredita até hoje na teoria de que ele foi assassinado mesmo, e que a foto do hospital ele tinha mesmo falecido. PS2. Minha mãe também acreditava que o Ulisses Guimarães estava vivo e escondido no mato, há uns anos atrás, porque hoje em dia ele ia ter, tipo, X anos, né? Pois é, verdade. Ai, gente, nossa, foi muito legal aquele episódio que a gente fez do. Ai, meu Deus, esqueci o nome do menino. Tancredo. Do Tancredo, olha. Aquele menino lá, ali, ó. Bom, sobrevivemos, não é mesmo? Sobrevivemos. Estamos aqui. É verdade, ó, gente, a gente tá viva. Por enquanto. Galera! Se isso não for uma simulação... Então. Como verdade. vocês sabem que isso não é uma simulação? Verdade. É mesmo. Bem, o nosso player tá vivo ainda, né? Ele tá jogando com a gente. Mas, enfim. Ai. Tem mais comentários aí, Paty? Tem, né? Temos sim. A gente tem um comentário do Mac também no YouTube? Gente, no YouTube, no vídeo que a gente fez sobre o Hellfire Club. Né? Então ele comentou: Hello, pretty ladies. Muito macabro essa cave aí. Conheci ela por dentro e é bem sinistra lá dentro. Dá pra ter uma noção boa do que rolava lá dentro e era bem macabro. Que a gente tava falando das cavernas subterrâneas, né? Então ele chegou a conhecer. Muito legal. Que medo. Como você chegou a conhecer? Como assim?
Suspeito isso. Não esclareceu em que circunstâncias, né? Exatamente. Suspeito. A gente tem um comentário do Rafael também, que também comentou lá no YouTube, no episódio que a gente fez sobre reptilianos, né? Falou, meninas, que programa lindo, aqui torcendo por vocês. Obrigada, Rafael. Obrigada. Gente, e a maior representante dos reptilianos morreu, menina. Pois é. Pois será é. Será que não é uma farsa? Será que morreu mesmo? Porque o caixão tava fechado. Então. E aí? Será que ela não pegou uma carona com Elvis nos fundos do palácio? A gente já cantou isso na semana passada, né? Fica aí, né? A questão aberta aí, entendeu? Que é sobre isso. Fica a dica. Daqui uns anos a gente vai voltar aqui para falar que viram realmente a Elizabeth tomando sorvete em algum lugar no Havaí, sei lá. Com certeza, não tenho dúvida. Certeza. Só esperar. Só esperar. Que logo alguém no Reddit solta uma foto pixelada da Betinha por aí. Isso. Ai, gente, muito bom, muito bom. E vamos gastar mais um comentário, deixa para os próximos. Bom, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vamos deixar uns separados aqui. Tá certo, então. No tem próximo bastante episódio. Tem bastante comentário mesmo, então é melhor deixar. Mas esses 3 já foram muito bons e agradeço pela participação de vocês, né? É muito legal ver a interação mesmo do público, né? Gostar da gente, assim, e do que a gente fala, enfim, das nossas bobeiras, enfim, das nossas conspirações. Porque eu falo umas coisas muito, né, também. Ai, Jesus. Todo mundo aqui, né? Porque a nossa fonte é o Reddit. Então, não dá para exigir assim uma qualidade jornalística, uma coisa assim. Não, quando é sério o negócio, quando é uma informação que é para valer, a gente avisa que é para valer. O episódio de hoje, por exemplo, é pura especulação. Nossa. Sim. Aqui a única certeza que temos é a incerteza, que é a frase desse, né, desse podcast. Sim. Bem, então vamos lá pro recomendações. Episódio de... é verdade. Olha, meu Deus. Tô acelerada. Mas vamos lá. Recomendações. Então tá, então o primeiro que eu vou indicar é o Física e Afins, no canal do YouTube. Primeiro, que quem apresenta aqui é a Bibi, ela é uma pós-doutoranda em Física, então ela é muito boa no que ela está falando, assim, ela tem muita certeza, ela tem umas referências muito boas. E ela fez um vídeo específico sobre o manuscrito que a gente vai discutir aqui hoje, então vale a pena você lá conferir, porque ela tem uma abordagem mais científica, né? Aqui a gente fala muito asneira. Lá ela fala uma abordagem mais científica. Então vai lá, dá uma olhada lá no que ela fala, que é importante também pegar esse lado mais sério, principalmente se você gosta dessa história, né, de livros ocultos e, né, enigmáticos e tudo mais. É bem interessante a pegada que ela fala. Não só dessa teoria da conspiração, mas tem muitas outras também que ela aborda. Legal. É bom trazer uma fonte séria para variar. É muito bom mesmo. Eu tenho uma indicação também, a minha, na contramão da indicação da Hobbs, é supra-sumo da esquisitice. É um filme que eu assisti nesse final de semana, que é um filme da década de 80, bem antigo. Chama Eles Vivem. É um filme do John Carpenter. Para quem tiver curiosidade de assistir, tem ele na íntegra no YouTube, tanto dublado quanto legendado. E, bom, é praticamente um episódio do Pode Conspirar transformado em filme, assim, só para dar uma ideia da história, o cara ele encontra um óculos
né, que é produzido por como se fosse uma organização rebelde, assim. E aí ele começa a enxergar meio que a verdadeira natureza dos anúncios que ele vê na rua, das pessoas. Aí ele descobre que existe aí uma organização secreta tentando dominar o mundo. Não vou dar spoilers aqui, mas acho que vocês já imaginam mais ou menos o conteúdo. Mas, assim, logicamente, né, gente? Não dá pra esperar uma qualidade de roteiro, assim, fantástica. Mas é um filme bom pra você se divertir, assim. Se vocês gostam de teorias da conspiração, vocês vão reconhecer muita coisa que a gente falou aqui no filme. Ah, que legal. Legal. Já gostei, já. Muito bom, muito bom. Agora sim, Tassi. Sim, agora chegou a vez. Bem, gente, então, como nós falamos, né, hoje a gente vai falar sobre um manuscrito que a gente não encontra no livro do Senhor dos Anéis. Porque eu tô Tolkien não tem nada a ver com isso. não tem nada a ver. Não é uma língua diferente, não é uma língua estranha que inventaram, assim, que a gente conhece, mas é um idioma estranho e que não tem tradução. Então, esse é o manuscrito Voynich. Nossa, é difícil falar esse nome, hein? Voynich. Vamos lá. Então, o que seria o manuscrito Voynich? Bem, a história do manuscrito Voynich já começou ali, lá no século... eu sempre confundo os séculos, é 16, né? 1500 é século 16, certo? Isso. Uhum. Isso. Eu sempre confundo, eu sou péssima com isso. Mas, enfim, em 1580, que o imperador Rodolfo II de Habsburgo, né, ele tinha um interesse muito grande ali pelas ciências ocultas, magia e raridades de todo tipo. E ele adquiriu uma soma lá de 600 ducados aos ingleses John Dee, que era um mago que afirmava comunicar com anjos através das pedras, e do Edward Kelly, um impostor. E aí, no século XVII, esse manuscrito, né, que ele acabou passando por várias mãos, até ficar guardado no colégio jesuíta Villa Mondragone, na Itália, até 1912, quando ele foi comprado pelo negociante de antiguidades, o Wilfrid Michael Voynich, que é por isso que é o nome, manuscrito Voynich. Esse cara deu o nome, né, o sobrenome dele para esse manuscrito. Acabou passando, né, pela mão da sua viúva, até chegar no nova-iorquino Hans Peter Krause, que não conseguiu revender esse manuscrito. Só que, assim, esse manuscrito, como eu falei lá no começo, ele tem lá uma escrita de um idioma, que não se sabe que idioma que é. Já tentaram traduzir, mas não conseguiram achar uma tradução. Mas, pelo que se vê do manuscrito, é um manuscrito que tem muitas dicas em relação à saúde da mulher, a questão da botânica, enfim, é como se fosse um manual de ciências mesmo, entendeu? Só que com um idioma X, que ninguém conhece, que não tem tradução e que não dá para saber o que realmente está escrito. Então, isso aí é um resumo do que seria o manuscrito Voynich. Mas aí a gente vai contar aqui mais sobre como que foram as tentativas de decifrar esse idioma, né, enfim, esses códigos, né, vamos dizer assim, e o que se resultou aí. O manuscrito ele tem mais de 200 páginas, tem cerca de 246 páginas, então é um livro longo. E algumas páginas do manuscrito, elas se desdobram, então, né, você consegue abrir em várias partes e enxergar, né, partes dos desenhos e tal. E foi assim que surgiu o primeiro pôster. Nossa, essa entrega a idade, hein? Falar de pôster, vendia aqueles em banquinha na frente da escola. Fica aí a dica. Eu tenho alguns pôsteres, gente. Sério, até hoje.
Eu tenho o pôster da Copa de 2002, da seleção brasileira da Copa de 2002. Um dia eu trago para o Pode Conspirar. Ó, tá, você só nas relíquias. Não, tá assim. Então, abre aspas, agora fecha aspas. Bom, e o manuscrito também, né, como a Tassi mencionou, ele tem um quê, assim, de botânica, algo do gênero. A gente vai colocar o link com o livro na íntegra, tem ele digitalizado, né, online para vocês verem aí todas as páginas, se vocês tiverem interesse. Mas vocês vão perceber que ele é dividido em algumas partes, né? Então, até quem pesquisa o manuscrito, porque existem estudos sérios sobre o manuscrito Voynich, tem vários artigos, até teses sobre ele. E aí os pesquisadores dividem o livro em algumas partes, né? A parte herbal, que vocês vão perceber que ele tem vários desenhos, assim, de ervas. Uhum. Tem a parte astronômica, então ele traz algumas imagens que realmente parecem ser estrelas, astros. Uma parte cosmológica, astrológica, tem várias partes que ele faz referência a signos do zodíaco nos desenhos. Isso vocês também vão perceber lá na cópia. Biológica, farmacêutica e receitas. Então, assim, ele tem uma estrutura meio estranha. Não, então, não é uma revista que você compra na banca? Vende tudo? Era a Tititi da época. Não, cara, você vende tudo assim, como manter o seu corpo saudável? Qual é o seu horóscopo de hoje? Não, aí tem receita do bolo da Ana Maria Braga, sabe? Planta indicada para fazer chá que cura, sei lá, dor de barriga, sei lá. Prisão de ventre. Tem pôster. Gente, com certeza é uma revista. É a primeira revista da história, que as pessoas não se ligaram ainda. O problema é tentar ler essa revista, né? Então, o manuscrito ele tem cerca de 40 símbolos dentro do texto que lembram vagamente números arábicos, letras do alfabeto latino. Também tem alguns sinais bem específicos que lembram, por exemplo, os que alguns alquimistas medievais usavam, assim. E aí, esse conjunto de símbolos, né, eles estão organizados como qualquer texto assim, ocidental, agrupado em palavras e separadas por espaço. Ele, quando você bate assim o olho, ele passa um aspecto familiar, sabe? Você olha assim, você reconhece que são grupos que formam palavras, né? Tudo mais. Então, o engraçado é que, mesmo sabendo, sendo intuitivo, né? Para falar a verdade, que aquilo ali forma-se, né? Formam palavras, né? Uma página em si, e que teoricamente fariam algum sentido. Ninguém até hoje conseguiu organizar e quebrar essa criptografia, porque nada mais é do que uma criptografia, né? Então, quando o WhatsApp, vou mandar um exemplo aqui bem, bem chulo, mas quando o WhatsApp lá, ele manda, querendo ou não, para você, ele fala assim, os seus dados estão criptografados e protegidos e tudo mais, é porque ele colocou vários símbolos, várias barreiras para poder travar algum hacker de poder pegar as suas coisas, né? Pegar os seus dados e tudo mais. O que foi feito dentro dessa revista Tititi do século XVI é que ela foi inteiramente criptografada. Foi-se também cogitado que, será que foi sei lá, alguma língua que inventaram, tipo a língua do P? Ou então, como a Tassi falou, Tolkien, né? Tolkien inventou a língua élfica, né? Então, você conseguiria falar uma língua élfica. Ou até então tem Star Trek, né? Em Star Trek também tem uma língua própria. Eu não lembro, quem tem língua própria no Star Trek? Eu não sei como é. Klingon? Isso! Klingon! Isso mesmo, obrigada. Então, os Klingons têm uma língua própria. E dá para saber, né? Muitos historiadores e estudiosos linguísticos
já tentaram verificar que se esse texto ele tem uma formatação que possivelmente seria algo fingido, né? Algo fantasioso, uma língua criada. Mas não, o que se foi deduzido, né? Pelas evidências apontadas dentro do livro, é que o conteúdo desse livro é sim uma linguagem existente, mas não se sabe se ela realmente está criptografada, que é o que muitas pessoas acreditam, ou se é uma língua, por exemplo, uma língua morta, né? Porque a gente sabe que existem muitas línguas que já morreram, que não existem mais, né? Se a gente for pegar aqui um exemplo bem prático, hoje em dia, assim, do mundo ocidental, é a gente pensar nas línguas daqui, dos índios daqui do Brasil, né? Muitas linguagens indígenas estão se perdendo porque as pessoas não passam, né, a tradição dessa língua, dessa linguagem, ou porque também, né, cá convenhamos que existe um extermínio indígena, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas, enfim, tem esse episódio. Também tem episódio lá no Reino Unido, no qual os gaélicos, né, estão sumindo. Então, tem vários tipos de línguas gaélicas e essas línguas estão sumindo. Justamente porque as pessoas não passam essa língua para frente, até porque existe uma língua principal. Aqui no Brasil é o português e lá é o inglês, né? Então, não se sabe se é uma língua perdida, né? Eu achei isso muito interessante, porque foi a partir dessa pesquisa aqui que eu vi que muita coisa que é aplicada em física, por exemplo, em química, estudos computacionais robustos, foram aplicados para o estudo desse tipo de arquivo. E é um estudo robusto mesmo, assim, de computadores que ficam rodando horas e horas e horas, semanas, para poder tentar quebrar essa criptografia. E é muito legal. Não, é um trabalho pesado, né? E um grupo desses que chegou nessa conclusão de que é uma linguagem era um grupo de cientistas brasileiros trabalhando no Instituto Alemão de Criptografia. Eles fizeram uma análise de repetição e distribuição dos símbolos, né? E com isso eles chegaram a essa conclusão de que não é realmente um texto inventado, que foi uma das hipóteses, até que o próprio Voynich poderia ter falsificado, né, o texto para aparecer, enfim, né? Porque isso tornou ele famoso aí ao longo do tempo. E tem um site, até que eu vou deixar o link lá no Reddit para quem quiser ver, que é um estudo assim muito dedicado do livro. Então eles meio que digitalizaram todas as páginas e eles desmembram o alfabeto, palavra por palavra. Então você vai passando o mouse em cima assim, e ele vai desmembrando para você quais são os símbolos que formam essa palavra, em que outras páginas esse símbolo também aparece. Então, para quem gosta de criptografia, é um prato cheio. Sabe o que me fez lembrar esse livro? Mas assim, né, não tem nem como comparar. Lembra a história daquele cara que escreveu umas criptografia muito louca, eu acho que lá no Acre. Menino do Acre! O menino do Acre! Ele mesmo. O menino do Acre, vocês lembram do menino do Acre? Muito tempo atrás? Sim. Que ele fez vários livros criptografados, escreveu na parede, fez umas imagens dele com os alienígenas, e no final era só tudo um grande marketing. Gente, mas foi genial, isso ninguém pode tirar dele, foi uma ideia muito boa. Foi? Isso é verdade. Foi. Digna de um ouvinte do Pode Conspirar. Você vê, menina? E aí, eu, na hora que eu comecei a estudar isso aqui, também lembrei disso. Falei, olha só, olha de onde vem a inspiração, não é mesmo? Sim, isso é verdade. Eu achei um estudo também de 2018, e foram 2 pesquisadores da Universidade de Alberta, em que eles desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial especificamente para analisar o manuscrito Voynich, né? E aí, além de ter reforçado, né, esse primeiro estudo que já dizia, né, que era uma linguagem, esse algoritmo ele chegou a uma conclusão aqui de que provavelmente esse texto foi escrito em hebraico originalmente e que depois ele passou por uma criptografia provavelmente de
uma cifra de substituição. Na cifra de substituição, né, só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, você vai usar uma cifra 1. Então, toda palavra você vai andar uma casa para frente no alfabeto. Né? Então, a suposição deles é que o texto foi originalmente escrito em hebraico, mas que depois está com alguma chave, né, dessas de substituição para que a gente não consiga ler o texto. Esse algoritmo, ele conseguiu, né, pelo menos de acordo com os estudos, é o que eles dizem, traduzir a primeira frase do livro. E eles chegaram a algo como: ela fez recomendações ao padre, ao homem da casa e a mim e às pessoas. E aí, na análise das primeiras 72 palavras, o algoritmo identificou algumas palavras que ele identificou como agricultor, luz, ar e fogo, como as palavras mais comuns do livro. Que emenda lá no que a Tassi falou no começo, né? Essa coisa por trás do miticismo que tinha dentro do livro, né? Acerca do livro e tudo mais. Sim. Alquimia, né? Alquimia. Gente, né? Era o hype ali. Os alquimistas querendo fazer a pedra filosofal e querendo fazer ouro de qualquer coisa. Era o coach quântico da época. Exatamente. Sim. Olha, você vê, né, que a história só se repete. É coach quântico, é revista Tititi, é menino do Acre. Só se repete. Só se repete. E, gente, falando sobre o documento, assim, eu vi na minha pesquisa, né, que tem algumas interpretações meio bizarras acerca de quem escreveu esse documento também. Então, por exemplo, tem uma atribuição que é dada a um monge inglês chamado Roger Bacon, que viveu no século XIII. O que não faz muito sentido, porque o manuscrito é aí do século XV, XVI. Então, não faz muito sentido. Também tem uma outra interpretação que diz que foi escrito pelos cátaros e que seria uma adaptação de um texto ucraniano com letras latinas. Também tem uma outra interpretação que diz que é uma obra do Leonardo da Vinci, porque parece que é um manuscrito escrito por uma pessoa surda. E Leonardo da Vinci era surdo. Peraí, vamos parar um pouquinho, vamos analisar essa frase. Como é que alguém sabe que foi escrito por um surdo? Eu também também fiquei com essa mesma indagação. Não sei se isso é possível. Então. Caramba! Mas fala-se também que nesse documento tem alguns elementos do Renascimento italiano, enfim. E também há uma outra conclusão de que foi escrito por um arquiteto chamado Filaretti em meados do século XV, né? Porque mostra o desenho de um edifício semelhante à torre do Castelo do Sforza de Milão, que esse arquiteto construiu. E também alguns desenhos que fazem lembrar canos de esgoto que foram projetados por ele para o Hospital Maior de Milão. Sobre esse do Leonardo, né? Do Leonardo da Vinci, é uma teoria que aparece bastante, essa daí do Leonardo, e tem umas outras coisas aqui que eles apontam que seriam aí as evidências, né? Fizeram uma análise grafotécnica da letra do Leonardo da Vinci e do manuscrito Voynich, chegaram a algumas semelhanças, né, de pressão, de traço, que poderiam indicar que foi ele que escreveu. Tem também uma das páginas, a gente vai colocar essa imagem também lá no Reddit, no Instagram, que tem parece uma assinatura. E aí, quando você aproxima, parece escrito Leonardo, escrito isso que aí tem essa suposição de que ele meio que, né, assinou uma das páginas do livro.
tem algumas indicações de pesquisadores do livro que indicam uma escrita espelhada, né? Então, escrita ao contrário, o Leonardo da Vinci fazia muito isso. Então, alguns trechos do livro eles apontam que foi utilizada a mesma técnica que o Leonardo da Vinci usava. E uma parte também que eu achei interessante é que em uma dessas imagens que mostram aí uma espécie de mapa, né, do céu, a posição das estrelas indicaria a mesma posição de quando o Leonardo da Vinci nasceu. Então, seria um indicativo aí do dia do aniversário dele. E aponta também que alguns desenhos parecem ter sido feitos por uma criança, né? Os traços, assim, e né, o Leonardo da Vinci seria uma criança aí, mais ou menos na época em que o manuscrito Voynich foi escrito. Então, digam que foi tudo obra de um menino prodígio, Leonardo da Vinci. Olha, não duvido, não. Eu também não duvido. Para mim, até agora, de todas as hipóteses, essa faz mais sentido. Mas, gente, não parece uma coisa nada infantil. Tem umas coisas ali que é meio estranho para uma criança pensar e desenhar. Ah, gente, mas aí você tá falando de uma... A questão é que você tá lidando com a mentalidade de uma criança comum, mas é uma mentalidade de um gênio, né? Diferente. Umas pessoas peladas são as pessoas peladas, entendeu? As pessoas peladas nos tubos, umas pessoas peladas nos tubos, não faz nem sentido, mas as pessoas peladas nos tubos. Meio perturbador, né? Pensar uma criança desenhou isso, mas ok, né? Não é perturbador, mas faz sentido. Não, assim, faz sentido. Não sei se faz sentido. Por que não faz sentido? Depende. Criança, quanto de criança, entendeu? Ele era muito novinho. Ele tinha uns 10 anos. 10 anos por aí, uns 9, 10 anos, mais ou menos. Então, porque 10 anos nessa época aí já não era tão criança, né? A expectativa é mesmo, né? A expectativa de vida era tão baixa, né? Que com 10, 11 anos você já. Aí, agora eu fiquei agora eu não sei. Mas tem uma coisa também, um contraponto para isso, que eu não sei se vocês chegaram a encontrar esse estudo, que foi feito também por 2 pesquisadores, que eles chegaram à conclusão de que várias pessoas escreveram o manuscrito Voynich, que não foi uma pessoa só. Eles chegaram a fazer uma análise grafotécnica, né, e eles chegaram a... Esse estudo tem até um estudo de 2020. Tinha um primeiro estudo que eles tinham chegado em 2 pessoas, e aí em 2020 eles chegaram a apontar 5 caligrafias diferentes. Ah, nossa! Então tem hipótese de que foi um grupo de pessoas, na realidade, que escreveu o manuscrito e não uma pessoa só. Então, realmente, era uma revista. Você vê? Comunistas. Eram comunistas. Caramba! Tudo faz sentido. Nossa. Eu tô aqui passando, eu tô vendo as figuras, né? No Google. E realmente tem umas figuras assim que eu... Primeiro que é muito difícil de interpretar mesmo, né? Sem ler, você tentando interpretar as figuras em si, é bem difícil de tentar interpretar. Que parece uma galera tomando banho. Aí depois parece uma galera dentro de uns tubos. Aí aparecem umas plantas do nada. Não, já tentaram comparar essas plantas com plantas do mundo para ver se era de algum lugar específico. Aí, se você for procurar na internet, tem gente que se dedica só a isso, a ficar comparando plantas com as páginas do manuscrito Voynich para dizer se é a mesma planta ou não. Mas aí, nesse ponto, também é importante falar que esse manuscrito ele já passou, ao que tudo indica, por diversas alterações ao longo da história. Né? Foi feito um estudo de datação de carbono nele em 2009, indicou que realmente as folhas foram feitas entre 1404 e 1438. Mas, quando você olha, por exemplo, para a capa dele, alguns pesquisadores indicam que a capa foi trocada porque tem marcas de insetos no começo e no final do manuscrito, né? E a capa atual do manuscrito Voynich é feita de pele de cabra, que não costuma atrair insetos. Então, a teoria deles é que existia uma capa de madeira que foi trocada. Tem alguns estudos também que indicam que a encadernação foi mexida
E aí isso faz sentido porque quando você olha para algumas folhas, por exemplo, as folhas 78 e as folhas 81 parece que formam um desenho que se completa, mas as folhas não estão juntas. E algumas páginas também dessa seção de plantas estão meio perdidas, né, no meio do livro, em lugares que não fazem muito sentido. Então, tudo indica que isso foi mexido. E tem alguns pesquisadores também que falam que os desenhos eles foram pintados depois, há muito tempo depois que foi feito o desenho. Então tem até essa coisa de será que realmente era dessa cor que a pessoa que desenhou queria, né, que fosse? Então talvez Entendi. seja uma outra planta e a gente não consiga saber. Não, faz sentido, hein? Porque realmente, né? Se passou por tanta mão, né? O livro. E por tantos séculos, né? Muita coisa pode ter sido mudada, alterada. Talvez até o próprio sentido, né, dos desenhos e tal, da ordem. Exato. É muito estranho esse documento. E vocês Se acharam não fosse estranho, eu não estaria aqui. Vocês acharam as teorias do que ele pode ser? Que ele pode ser, não. Eu vi que, eu bati o olho, eu vi que tem alguma coisa falando de alienígenas. Tem alguém aqui que eu vi na minha pesquisa que falou que algum historiador, algum ufólogo falou que esse livro ele é como se fosse um guia alienígena para a humanidade e que a humanidade não estaria a ponto para ler, por isso não se foi revelada a verdade ainda. Já dizia Tebilu, busquem conhecimento. Você vê, né? Olha aí. Tem uma teoria alienígena também, que mistura teorias do fim do mundo com teorias alienígenas. Ai, meu Diz Deus, que, na verdade, essa é uma mensagem alienígena sobre o fim dos tempos. Essa teoria, ela se baseia em alguns desenhos do livro, que são desenhos circulares e com algumas estrelas, que supostamente seria uma representação da Via Láctea. E aí, de acordo com a teoria, né, que eles desenvolvem aqui, é que o nosso universo ele acabaria com uma explosão da nossa galáxia no centro dela, e essa explosão ela apareceria para a gente como se fosse um olho gigante nos céus. Aí eles se baseiam em alguns livros egípcios que falam sobre isso, né, sobre o olho de Horus, que seria a destruição do planeta Terra. E aí, eles fazem esse paralelo com os desenhos do Voynich e também, a gente vai colocar as imagens, né, para quem tiver curiosidade, mas eles falam que existiu algum contato alienígena na Idade Média e que isso fica exposto não só no manuscrito Voynich, mas em algumas obras de arte que eles selecionam aqui, que tem alguns objetos não identificados no céu e até uma moeda da época que eles recuperam, que também tem alguma coisa assim no céu, um objeto meio redondo. Então eles se baseiam de que foi um contato extraterrestre que aconteceu naquela época e que essa é uma mensagem dos ETs para nós, sobre o nosso fim. Bem simpático. Caramba, e por que tem de mulher peladona? E o bando de planta? O que acontece? E as receitas? Era receita de quê? Era sobrevivência. O que tem a ver com o fim do mundo, mano? Será que é um guia de sobrevivência? Nossa, pode ser. Será que só vai ter mulher no fim do mundo? Olha aí. Ó. Nossa, que fim do mundo chato, hein? Sério mesmo. Que fim do mundo chato. Nossa. Realmente, eu sendo hétero tenho que concordar. Ia ser o fim do mundo muito chato. Nossa, ia ser muito chato, pelo amor de Deus. Ai, pois é. Não, tomara que não seja assim. Enfim. Tomara que tenha sido só uma alucinação aí de alguém aí que desenhou, que
projetou aí, sei lá. Vai ver que foi o menino do Acre também, versão Idade Média que fez, né? Nossa, Sim. mas é um bullet journal bem bonito. Não, é bonito o livro, né? Ah, assim, olhando, né, as coisas, é bonito. Tem uma teoria também de que ele seja um guia de saúde, né? Como a Tassi mencionou lá no começo, tem um pesquisador aqui que ele escreveu até um livro sobre isso em 2017, que o que ele defende é que, na realidade, esse manuscrito Voynich é uma reprodução do que existia na época que eles chamavam de herbáriums, que era uma espécie de almanaques de saúde da época. Então ele fala que algumas coisas, algumas palavras que lembram, por exemplo, um A e um Q seria uma abreviação de aqua, né? Ou água, né? O D e o Q seria algo como decocção, né? Então seria, na verdade, não que está em código, mas seriam várias abreviações. E aí o que ele diz é que essas imagens de plantas, né, seria em referência aos chás, tal, e até as imagens do cosmo, né, dos signos, aqui naquela época a medicina ela acabava se confundindo muito com isso, né, também, sobre os signos, né, do zodíaco, que os médicos da época realmente acreditavam que algumas curas funcionavam melhor em determinadas épocas sujeitas a alguns signos. E ele fala também que essas figuras de mulheres, por exemplo, com esses tubos, né? Elas, na época, se acreditava muito na ciência dos ímãs, que os ímãs poderiam curar doenças, e se realmente se receitava banhos com ímãs para cura. Então, na visão dele, é um nível de saúde feminina, né? Sim, Que é só isso. porque para falar a verdade, olhando assim, igual tem um desenho lá que tem várias mulheres, né, tomando banho, pode ser um banho, sei lá, de higiene pessoal, não sei, alguma coisa assim, evitar algum problema, como que fala o nome? Enfim, que é ligado ao sistema dos rins, essas Gineco... coisas assim. Ah, algum Não problema ginecológico. ginecológico, sei Sim, lá. pode ser ginecológico ou, enfim. É isso aí. Eu acho que ginecológico é a melhor palavra. Não, é que não tem pessoas que têm problema de tipo. Ai, gente, será que pode falar aqui? Urinar, as coisas assim, tipo, no Ah, sei. Uhum. sistema urinário. É isso. Ai, Antigamente tinha muito esse negócio, né? De banho de assento, banho com não sei o é, quê, né? isso. Isso mesmo, é nesse sentido que eu tava pensando, assim, quando eu olhei que eu bati, assim, né? O olho nos manuscritos e eu pensei nisso também. Assim, através da leitura também, né? Sobre o manuscrito, eu pensei nisso. Enfim, fica aí. Tá? Vocês que gostam de decifrar, tentar ajudar também a decifrar o que é. Exatamente. Não, olhando de todas as teorias, eu acho que a que faz mais sentido é essa, de ser algo relacionado à saúde, assim. Essa teoria de que é algo relacionado ao fim do mundo, eu acho meio forçação de barra. Sim, eu concordo. Sim, Deve ser isso mesmo. Até porque, se a gente pensar agora, vou filosofar aqui, tá? Eu não lembro se foi século XVI que foi. Quando que foi a Inquisição? Fugimos da não aula de lembro. história, vamos lá. 13, 14, por aí. Inquisição. Foi na Idade Média, tô brincando. Mas eu não lembro do século. Aconteceu no século XIII. Ai, nossa, assim, chutando, né? 13, eu falei 13, 14, chutando. Bom, começou no século XIII e foi extinto pelo Tribunal do Santo Ofício em 1821. Então ainda pegou, sim. Pegou um bom período. Então Nossa, poderia não ser o hype do negócio, mas, né? Imagina que você quer transmitir, né, informação para outras pessoas de como se cuidar e a igreja veta isso, né? Porque acha que isso é bruxaria. O que você faz? Você criptografa e passa a informação para outras pessoas ao seu redor. Aí, ó, mais uma teoria.
Oh, mas foi bem feito o negócio, viu? Porque muita gente, assim, muito boa, né? Já tentou fazer análise disso e ninguém conseguiu quebrar esse negócio. Então. Você acha que as pessoas... Pensa só. Algum historiador daqui, sei lá, séculos para frente, vai pegar uma criptografia de um celular de WhatsApp das crianças de hoje em dia que só conversam por abreviação, também não vai entender nada. É sobre isso. Vou dar aqui um exemplo. Uma amiga minha, se eu não me engano foi a Érica, beijo Érica, falou para mim que ela descobriu há pouco tempo, e eu fiquei chocada, e geração Z, dos Zenials, vê se me corrija se eu estiver errado. Para vocês, meninas, o que significa FDS? A abreviação. Fim de semana. Sabe o que é para a geração Z? Já sei. Nossa, já mandei umas mensagens meio... Então você fala assim, bom FDS é bom foda-se. Nossa, que horror. Meu Deus. Ai. Por isso que essa geração tá perdida, mano. Coitado dos pessoal mais novo que tá ouvindo a gente. É sobre isso, entendeu? Outro dia eu vi uma também que eu fiquei um tempão quebrando a cabeça. Essa eu confesso que eu tive que pesquisar no Google. Esse é o fim de carreira, né? Você tem que pesquisar a abreviação para você entender eu também. Mas era PPRT. Vocês sabem o que é PPRT? Não. Papo reto. Papo reto. Nossa, para mim eu ia pensar que alguma fórmula, assim, sei lá, de física, entendeu? Entendeu? Sei lá. Não tinha, era PVRT, não era? Que tinha uma fórmula na. Era pressão, volume, o R que era de um coeficiente, T de temperatura. PVRT, que você vai calcular pressão, né? Pressão é igual V vezes R vezes T. Ai, meu Deus. Olha o que veio na minha cabeça. Coisas de engenharia. Meu Deus. É tudo bem. É isso, gente. Essa hora chega para todos. Se você tá ouvindo a gente aqui, tá dando risada, sua hora vai chegar também. Exatamente. Pois é. Não, é que nem eu também já vi muito, tipo, o pessoal escrever F1, F1, F1. Eu achava que era Fórmula 1, entendeu? Mas é outra coisa. É que aí fuma maconha, fuma 1. Eu achava que era Fórmula 1. Pois é. Pois é. Eu acho que é isso, entendeu? Vai ser o mesmo parâmetro, assim. As pessoas vão tentar olhar, vão tentar se decifrar, mas eu falar, meu Deus, era uma geração perdida que não sabia o que estava falando. Pois é. Ai, gente. Que coisa, não. A gente tá ficando muito velho. Nossa, bateu a deprê aqui. Bateu a deprê. Tudo bem, né? Tá valendo. É a vida, né? Uma hora a gente ia chegar nesse ponto da vida. Não tem Mas eu não imaginava que era tão cedo, entendeu? Eu não imaginava que era tão cedo. Tão cedo. A gente acha que é cedo agora, né? Mas quando a gente tinha, sei lá, 13, 14 anos, você imaginava uma pessoa de 30, 31, 32, parecia uma coisa muito distante, né? É mesmo. Parecia que a pessoa era velha. Brincadeira. Não, eu tenho que te falar que não parece, né? A pessoa é velha, né? Porque eu me acho velha. Ai. Pois é, gente. Terminou. Vocês vão falar mais alguma coisa, meninas? Não, eu já acabei. Já terminou por aqui, né? Então, aqui, ó, terminamos com a reflexão de que concluímos que somos velhas. E é isso. É isso. Não, gente, ter 30 e poucos anos é uma fase muito estranha, porque você não é mais jovem, então você não pertence mais ao ciclo dos mais jovens, mas você também ainda não é plenamente respeitado como
como um adulto pelas pessoas que são mais velhas do que você. Então você fica num limbo. Já dizia Sandy. Sou jovem para ser velha e velha para ser pra ser jovem. jovem. Exatamente. Olha aí, que profundo. Parabéns, Encerramos aí o episódio com essa reflexão, deprimindo vocês, se vocês estiverem na mesma faixa de idade. Deprimindo as pessoas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa teoria do manuscrito Voynich. A gente vai deixar os links aí para vocês, né, para a íntegra do material, né, para as traduções. E se vocês tiverem curiosidade, tem muita coisa escrita que vai no detalhe do detalhe. Aqui a gente deu uma resumida bem boa, mais para falar de linhas gerais mesmo. Mas é bem interessante o assunto. E até semana que vem. Gente, a gente é velho, né? Só de eu falar da revista Tititi, né? Revista de banca, já revelou já a nossa idade aqui. Revelou-se. Mas enfim, foi bem bacana esse episódio, gostei muito. Gosto desses mistérios não resolvidos. É muito legal, principalmente quando existe uma cambada de cientistas tentando decifrar e não consegue. Isso é muito bom. Bom, beijo para vocês até semana que vem e tchau. Bem, gente, é isso aí. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando. E eu digo para vocês, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Brincadeira. Lembrar do Chaves. O Chaves ainda é uma coisa que, tipo assim, é velho, mas parece que sempre se renova, né? Porque sempre tem gente que assiste Chaves, as criançadas ainda assistem Chaves, nossa, enfim. É isso aí. Beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Aí chegou a comida do Renan, vocês ouviram? É.